Ó, o DF entrou no ranking, aqui ó, tem igrejas do DF que está com 0 participação. 0, 0. Não estão participando da EBD. Aqui no Distrito Federal. Está no ar. News. Olá, meus irmãos, desejo que todos estejam bem, desejo que todos estejam em paz, sejam bem-vindos ao canal Manaim. E hoje estamos eu, Solon Pereira, Roseli Pereira e Joaquim Wallace de Souza, novamente reunidos para comentar a Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata deste domingo, dia 17 de março de 2024. Seja bem-vinda, Roseli. A paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor, aqueles que saíram da seita, que estão fora, conseguiram se libertar. Aqueles que estão aí dentro também, né? A paz do Senhor para vocês que estão aí dentro. Saiba que é uma seita e procure ver, se informar melhor, ver os outros vídeos aqui do canal. E aqueles que estão na dúvida, olha, procure mais ainda, você que está na dúvida, procure se certificar realmente que é uma seita. E sai com segurança. Ah, não sei se é, não é. Se você procurar aqui no canal, você vai encontrar a resposta, mas de antemão a gente já dá a resposta para você. É uma seita, você deve sair, não fique nesse lugar. Principalmente, estamos no mês de março, né? Principalmente as mulheres. Saiam desse lugar. Aí são muito desprezadas, são humilhadas, não tem vez, não tem voz. Obrigado, Roseli. Joaquim, seja bem-vindo. Graças e paz para todos que estão aí ouvindo a gente, né? Nessa live. E agradecer aí, né, o crescimento exponencial, né, desse canal, né, que Deus tem abençoado. Muitas vidas têm sido despertadas, né, vidas aí do outro lado do mundo, né? A gente pode falar aí sem falar de milhões, né? Entendeu? Mas a gente fala, né, pessoal, no início, né, era só algumas formiguinhas, né? E agora são muitas, né? Graças a Deus. E quanto mais o Judeti Gueiros, ele fala isso na Escola Bíblica Dominical, mais munição ele dá pra gente. Ele mostrar, porque ele a doutrina dele, e quem crê na doutrina dele, é motor para esse canal sobreviver aí, até falando, né, mostrando a verdade das Escrituras, mostrando a mentira de Judeti. Obrigado, Joaquim. Bom, eu fiz aqui os tópicos, são diversos tópicos. Hoje, inclusive, eu teria até bastante assunto para tratar sobre cantares, né? Para mostrar, então, aqui, como diz o pastor Osiel, a doutrina alienígena da Igreja Cristã Maranata. Vamos ver o que vai dar tempo de falar, né? Mas se não der, pelo menos aqui a gente faz alguns comentários daquilo que achamos essencial. Começamos, então, com Gedeuti falando sobre o tanto que Deus tem operado maravilhas, especialmente neste último momento na Igreja Cristã Maranata. Gedeuti disse o seguinte: em toda a minha história que eu conheço o Evangelho, com relação à obra, então, quer dizer, tudo que ele conhece de evangelho é praticamente um pouquinho que ele viveu na presbiteriana e o tempo que ele viveu enclausurado na Igreja Cristã Maranata. Ou seja, ele não tem condições de conhecer absolutamente nada de igreja nenhuma, porque ele passou a vida dele inteirinha enclausurado na igreja dele. Mas ele diz aqui, né, em toda a minha história que eu conheço o evangelho, com relação à obra, eu nunca vi em nenhum momento uma operação tão precisa e tão direta do projeto de salvação, e não é só nesse sentido de salvação, aceitou Jesus, não, de uma operação de maravilhas que o Senhor está fazendo. Então ele diz que Deus está operando maravilhas, né? Está fazendo na vida de adultos, mas principalmente de crianças. É notável, toda semana. Então ele diz que toda semana Deus está fazendo maravilhas ali na Igreja Maranata. Então, toda semana aquilo que recebemos do que o Espírito Santo está fazendo na vida das crianças e familiares. Bom, eu não sei se o termo maravilha mudou o significado, mas maravilha, que eu saiba, é o sol parou, né, lá em Josué. Maravilha é o mar se abriu. Maravilha é um morto ressuscitar. Maravilha é uma pessoa que não tem um braço e de repente aparece o braço. Isso é uma maravilha, né? Então é uma coisa
que não tem e não se encontra explicação de forma nenhuma. E até em menor grau, nós podemos dizer, sim, que algum tipo de doença incurável, quando a pessoa fica curada, né, independentemente de realização de nenhum tipo de trabalho científico, médico, simplesmente ela é curada, isso pode sim até ser classificado também como maravilha, mas isso aí é num grau menor, porque há muitas pessoas que são curadas, inclusive de câncer e de outras formas também. Então, mas maravilha, maravilha mesmo, não é o que a Igreja Maranata chama de maravilha, né? E eu vou dar aqui o exemplo. Gedeuti, aliás, o Gilson, né, pastor Gilson, contou, então, 2 exemplos de maravilhas que aconteceram esta semana, que as pessoas mandaram os testemunhos de maravilha. E os testemunhos são o seguinte: o primeiro testemunho de maravilha, vamos ver aqui o mar se abrir, né? Ele é de Palmas do Paraná, né? Uma visitante foi à igreja num dia que era reunião de senhoras, e ela ficou impressionada por ver as irmãs falando sobre cantares e diz que vai voltar outra vez. Então, isso é uma maravilha, né? O sol parou, a lua parou, né? Porque a irmã foi lá na Maranata e disse que nunca viu as irmãs falando sobre cantares. O segundo testemunho é o seguinte, né? Testemunho de maravilha. Essa é da igreja do estado de Sergipe, na igreja de Augusto Franco. Então, o Gedeuti conta, eles insistem, eles querem fazer com que pareça que aquele vexame de Gedeuti, com aquela história daquela mulher que pediu para ele terminar na hora certa porque ela tinha que fazer o almoço. Então ele insiste em dizer que eles estão certos ainda, que a irmã está errada, que, né, não, pouco importa a hora do almoço da irmã, porque eles estão fazendo uma obra realmente com uma coisa grandiosa, extraterrestre, alienígena e tudo mais. Então, aí ele vai contar um testemunho para tentar ratificar, como se Deus estivesse concordando com aquela grosseria, como se Deus estivesse concordando com a forma com que ele tratou uma mulher que simplesmente deu uma sugestão ali na EBD dele. Então, ele diz o seguinte, que uma pessoa, uma irmã, que nunca tinha ido à igreja, né, fisicamente, estava ouvindo a EBD e então escutou aquela grosseria de Gedeuti sobre a mulher, né, do almoço. Ela escutou e ela foi profundamente tocada e entendeu, então, que ela deveria ir para a igreja fisicamente, para a EBD, e antecipar ali o seu almoço. Então, esta é a maravilha que eles têm para contar toda a escola bíblica. O que você acha dessas maravilhas, Roseli? É interessante que, logo que eu me converti em 85, eu lembro que eu perguntei para o Delfino, que hoje ele é pastor, na época eu perguntei esse negócio da Operação de Maravilha. Ele citou exatamente isso que você falou. De repente, uma pessoa que tem uma perna amputada e aquela perna aparece. Isso é uma Operação de Maravilha. Eu lembro bem disso, ele explicando isso para mim. Eu falava, nossa, deve ser uma maravilha você presenciar uma Operação de Maravilha. Eu nunca presenciei uma Operação de Maravilha. Nem sei se isso acontece hoje em dia. Tem alguns teólogos que dizem que hoje nem é possível, que isso não acontece hoje em dia. Não sei. Eu acho que para Deus tudo é possível, né? Mas as maravilhas da Maranata, da seita, não tem nada a ver com a palavra de Deus. Absolutamente nada. Né? Dizer que uma irmã foi lá e viu na reunião de senhoras as irmãs discorrendo sobre cantares. Só abrindo parênteses aqui, eu vi no seminário aí que eles falaram, que eles fizeram aí para as irmãs, os pais, foi semana passada. O Luiz Eugênio falou assim que a reunião de senhoras não é para pregar nada, não é de pregação, é de oração. E justamente alguém entrou lá e gostou de ver uma irmã discorrendo sobre cantares, está vendo? Né? Então, o que fez o efeito na visitante foi justamente uma irmã pregando sobre cantares. Errado? Sim. Repetiu o que Gedeuti falou? Sim. Mas, pelo menos, está aparentemente tendo assim, uma certa oportunidade ali dentro da seita. Né? Ela ficou maravilhada com isso. Né? E a Maranata, a gente sabe que essa Operação da Maravilha não existe na Maranata, não tem. Aquilo não é obra do Espírito Santo. Acredito que o Espírito Santo não opera ali dentro. Se há pessoas que ainda, como eles falam, têm alguma experiência, né, com o Senhor ali dentro, apesar de você estar numa seita, apesar de você estar ali dentro,
tudo errado, fazendo errado, se sacrificando em prol de uma instituição que prega a palavra errada, que não tem nada de Bíblia, que, como disse Osiel, é uma escola de hereges, né? Foi isso que ele falou, né, Saulo? Uma escola de hereges ensina as pessoas ensina as pessoas a praticarem também heresias, porque esse negócio de consulta a palavra, ensinando criança a consultar a Bíblia, nossa, agora está um negócio aí, porque os filhos têm que consultar, se pode fazer uma atividade na escola, não sei o quê. Eu falo, gente, que horror! Não tem nada de maravilha, né? É uma seita que já está perdendo a credibilidade. GDUT está cada vez mentindo, uma mentira atrás da outra, aumenta esses números exageradamente. Não um pouquinho, não, ele exagera demais. Aí ele chuta tão alto, o negócio é tão alto, vira uma aberração, vira uma coisa descalabro isso. Então, não dá, né? A Maranata não tem operação do Senhor ali dentro. Talvez, né? Alguns, como nós falamos, estão tendo alguma operação ali dentro, estão alguma experiência ali, mas apesar, saiba bem disso, viu? Você que está aí dentro. É apesar de você estar aí dentro. Se você sair, aí sim você vai conhecer o verdadeiro evangelho. Obrigado, Roseli. Joaquim, e aí, o que você nos diz sobre essas maravilhas da Igreja Maranata? Elas exaltam a Jesus ou elas puxam a glória para a própria igreja? Eu vou ler 2 versículos bíblicos para poder trazer luz até para os pastores que estão lá dentro. Né? Então não tem problema as ovelhas morrer, não tem problema a família acabar, não tem problema pessoas tirar a vida. O negócio é ele ser pastor. Não tem problema a esposa estar com depressão, não tem problema os filhos virar ateu, não tem problema. O negócio é ele ser pastor. Né? Segundo Coríntios, no capítulo 8, no versículo 21, Paulo escrevendo aos Coríntios, né? Pois zelamos o que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Como o pastor famoso da Maranata dizia, né? Paulo seria da Maranata. Será que seria? Zeloso, zelamos porque é honesto, não só diante de Deus, tá? Mas também diante de todos os homens. Aí Paulo continua escrevendo em 2 Coríntios 10, 18, porque não é aprovado a quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Então essa brincadeira do Judeti de igreja cristã, isso é conversa fiada. Né? Isso é água suja, turva, né? Sem oxigênio. E infelizmente, né? Infelizmente, tem muitas pessoas que estão caindo no engano, né? No canto da sereia, como o pastor Mário Rasterreiter falava, né? Um abraço, pastor Mário Rasterreiter, né? É o meu amigo, pastor Mário, dizendo o seguinte, que infelizmente alguns olham no canto da sereia, né? E eu fico feliz ainda, né, que agora pastor Osiel, né, levanta como um varão forte, dizendo que está errado, que precisa sair, sabe? Porque Judeti aí nessas maravilhas dele, né? Maravilha para mim, pastor Saulo, hoje seria o Judeti confessar o desvio dos milhões de reais, devolver aos cofres da igreja. Maravilha para mim hoje é a gente rasgar todo o besterol teológico dele, a teologia de boteco dele, e voltar para a Bíblia. Isso é operação de maravilha. Para mim, é operação de maravilha. É como se houver uma perna crescendo, como o irmão Zé me disse. Então, para mim, o Judeti fazer isso é como se crescesse um novo cérebro dentro da mente dele. O Judeti está confiado diante de todos que ele é o próprio Deus. E eu não tiro a razão dele, não, porque ele é louvado pelos pastores, pelos membros, como se fosse o próprio Deus. E ele deve ser combatido como herege, como apóstata, como mentiroso,
né? Como João 8,44 diz, como filho do diabo. Então, nós não podemos dar frescor, sabe? Então, não tem esse negócio. Inclusive, essas igrejas aí, pastor, você falou o nome aí, do lugar que o irmão teve uma experiência de maravilha, meu telefone vai estar aí, irmão. Pra você trazer para mim informação. Se você está aí e não aconteceu nada disso, liga para mim. Vai no meu WhatsApp, fala comigo. Porque agora nós estamos descobrindo que o judetismo, ele faz aquela... Ele vive de narrativa, né? Narrativa. Essa narrativa de cantares dele já ninguém aguenta mais, né? Entendeu? É igual um fulano de tal aí que vai prender o outro, que não sei o que lá e tal, e nunca acha nada para prender o cara. Então, o judetismo tá assim. Né? Não pode falar mal de mim, porque tá falando mal do ungido do Senhor, mas ele não prova a unção dele. Não dá a unção dele. Né? Eu falei até com o irmão hoje no Facebook, falei, irmão, é bom vocês comentar aqui na nossa rede, porque nós estamos mostrando para todo mundo quem é essa seita. Quem é essa seita. Você vai para o meio do inferno, filho do diabo. É assim que eles falam com a gente. Mas eles não conseguem um versículo bíblico. Esse é o jeito de Deus, fala para o judeu. Mas eles não conseguem um fruto do espírito dessa seita. É tanta mentira que aí, ó, aqui na central de Laranjeira, né, nas mentiradas deles, a igreja foi vendida na central de Laranjeira, aqui na Sé Espírito Santo, e hoje tem lá uma loja. Uma loja. E meu sonho é descobrir essa loja, sabe? Mas tá tudo muito errado. Obrigado, Joaquim. Pode falar, Rose. Só completando aqui, olha, uma grande maravilha, sabe, Joaquim? Você estava aí falando do pastor Mário, que nós gostamos muito, temos muito respeito por ele, Osiel, e eu fico pensando assim, cadê os outros pastores, né, que saíram? Uma vez nós fizemos uma lista, você lembra só de uma lista? Parece que já tinha passado de 100, né? Todo mundo que foi lembrando de um pastor, de outro, nós fomos colocando uma lista, o nome de alguns dos pastores que a gente conhecia, né, que a gente conhece, e que deixaram a seita. Me parece que já tinha passado mais de 100, né, pastores, né? Não sei. Pode falar, Joaquim. Desculpa aí de eu interromper, né? E a palavra de Deus ela é muito maravilhosa, né? Ela está avisando, gente, cuidado, não deis lugar ao diabo, né? Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo, não deis lugar, né? Aquele que furtava, não furte mais. Será, gente? Será que realmente o fruto podre do judaísmo, da rebelião da presbiteriana, dessa confusão que ele criou na década de 60, nós podemos dizer que é obra de Deus, obra revelada pelo Espírito Santo, só se for no estado do Espírito Santo. Só para concluir aqui, Solo. Então, hein, Joaquim, não sei se você lembra, né, que você estava falando de alguns pastores que saíram, que agora estão aí, né? E muitos têm canal já no YouTube e tudo, né? Agora, mais de 100 pastores, se não me engano, que a gente fez uma lista, não lembro quantos pastores, não lembro agora, de cabeça, assim, mas cadê esses pastores? Por que não denunciam, não denunciam, que eu digo, por que não rebatem essas doutrinas da Maranata, que muita gente fala, vocês fizeram um canal, vocês se juntam aí para falar mal da igreja. Aqui ninguém está falando mal, primeiro que não é nem igreja, nós estamos denunciando as práticas de uma seita, as doutrinas e as heresias de uma seita, que não tem nada a ver com Bíblia, né? E as pessoas entram aqui no canal justamente para falar mal de cada um. Eles sim, eles entram, porque não tem argumento, que a pessoa, quando não tem argumento, ela não sabe rebater de acordo com a palavra de Deus, ou seja, teologicamente, ela sabe, ela procura atacar a pessoa. Ela não tem argumento nenhum, então vamos atacar a pessoa. E aqui a gente não está aqui para atacar a pessoa de ninguém, mas justamente para rebater essas seitas. Eu deixo meu alerta aqui, cadê os outros pastores? Aqueles que estavam, né, ali à frente de igrejas, tudo, e que saíram. O que fizeram de suas vidas? Está cada um no seu cantinho aí, deixa para lá. Eu discordo desse comodismo aí. Eu fico até indignado com essa questão. Eu acho que muitos deveriam pôr a boca no trombone mesmo, né? E não ficar calado, não, né? E rebater
de acordo com o seu potencial, de acordo com aquilo que nas redes sociais, no WhatsApp, sei lá, mas deveriam não se calar, né? Muito bem, Rose. Eu acho que até hoje eu respondi um comentário no canal da pessoa que fala, é até uma pessoa muito gentil, acredito que até um colaborador do canal, ele pergunta sobre essa questão do pastor na Igreja Cristã Maranata. Então, ele é pastor na Igreja Maranata? Quando ele sai, ele é pastor? Bom, eu já respondi isso várias vezes em diversos vídeos, creio até que alguns já ficaram bem para trás, talvez por isso as pessoas não saibam, né? Mas uma seita, ela não tem um pastor de Cristo, porque é uma seita. É a mesma coisa que você dizer que tem um pastor no Espiritismo, um pastor nos Testemunhas de Jeová. Então, o que acontece? Normalmente, uma igreja cristã genuína, ela não vai receber uma pessoa que era pastor na Igreja Maranata como pastor. Nada impede que essa pessoa que era pastor na Igreja Cristã Maranata, que ele saindo, se ele estiver atendendo, então, aos requisitos de determinada outra igreja evangélica, ele seja, então, vamos dizer, reconhecido, mas, assim, também levantado ali como pastor. Mas você dizer que a pessoa que é pastor na Igreja Maranata, ela sai e ela é pastor em uma outra igreja, não é, porque seita não tem pastor. Seita tem líderes que são, vamos dizer assim, nomeados como pastores para ser prepostos nas unidades da Igreja Cristã Maranata por todo o Brasil. Então, são prepostos de Gedeuti. O que é um preposto de Gedeuti? É aquela pessoa que Gedeuti colocou ali e disse, olha, você é o líder aqui que vai recolher os dízimos e vai me enviar. Eles, olha, mas a sua função o quê? É ir lá fazer visita, a sua função você, então, reunir os grupos. Então, a função de um pastor, de um preposto da Maranata, é simplesmente ficar reunindo as pessoas para Gedeuti, em favor daquilo que Gedeuti tem como instituição. Então, quer dizer, você dizer que uma pessoa na Maranata é um pastor, ele pode até ser, porque eles deram esse título de pastor lá, mas, de fato, não é pastor, fora dali não tem como ser pastor. Então, talvez isso também dificulte, porque as pessoas, eles querem sair da Igreja Cristã Maranata e eles querem, então, muitas vezes, preservar um título, né? O que é um título? Por que você iria querer preservar um título, né? Talvez até por uma questão, né, de gentileza, a pessoa acostumou a te chamar de pastor, ela continua te chamando de pastor, talvez até por conta das suas características, talvez até pelo fato de você ser uma pessoa que se preocupa com os outros, que ama as pessoas, que se importa com as pessoas, que quer resgatar pessoas do erro, do engano. Então você veja uma pessoa, e agora eu concluo, uma pessoa que era pastor na Igreja Cristã Maranata, e ele sai, ele fica calado, ele simplesmente está provando que ele, pastor de Cristo, ele nunca foi. Nunca foi. Porque se ele fosse um pastor de Cristo, a primeira coisa que ele iria fazer, tanto quanto se preocupar com aquela pessoa que está nas drogas, que está nos vícios, que está, né, perdido, ele ia se preocupar com as pessoas que estão também enclausuradas numa seita religiosa que destrói, inclusive, relacionamentos familiares. E hoje, aqui, nesse estudo de Cantares, Gedeuti vai, mais uma vez, pontuar que o seguinte, a igreja é mais importante do que a sua família, do que os seus parentes. Se der tempo, a gente chega lá. Então, Roseli, Joaquim, o que eu acredito é o seguinte, essas pessoas que saem, ficam caladas e não se importam com quem eles deixaram para trás, eles estão atestando que de pastor eles não têm nada, nunca foram pastores, não passaram de prepostos e fora dali podem até formar uma igreja, mas não são e nunca serão pastores. Pode abrir uma igreja, pode atrair pessoas, pode fazer o que for, não são pastores. Um pastor, ele, como as 99, né, ele vai se importar com aquela que se perdeu, né, e muito mais com aquelas que se perderam com a ajuda dele, com a participação dele. Então, saiu, ficou calado, não é pastor, não deveria mais, nunca mais usar esse título em lugar nenhum, né, a menos que se converta, vá para uma igreja, né, como nós sabemos, né, Roseli, quantas pessoas saíram da Igreja Maranata, foram para outras igrejas e na outra igreja foram levantados como pastores, né, então foram levantados em uma igreja evangélica genuína. Agora, pastor de seita não é e nunca foi pastor
de Cristo. Então, mais ou menos isso. Então, olha só. Agora vamos entrar no livro de Cantares. O que Gedeuti, ele usou, então, o texto do capítulo 8 de Cantares, falando das muitas águas que não podem apagar esse amor e nem os rios afogá-lo. E vejam só, e é sobre o amor que nós vamos falar. Então, primeiramente, ele diz que as muitas águas não podem apagar o amor, e então ele diz que essas muitas águas são as águas do Apocalipse, né? Ele diz assim, quando você abre o livro de Apocalipse, diz assim, as águas que viste são povos, nações e línguas. Então, é o mundo. Ou seja, ele pega uma palavra num livro qualquer e ele dá a interpretação que ele quiser, né? Porque eu poderia dizer, não, mas as águas que fluem do trono de Deus lá de Ezequiel, essas águas que curam e que você avança sobre elas, né? Uma primeira medida, e aí você vai indo até você estar coberto. Ou seja, águas, para Gedeuti, usando o livro de Cantares, pode ser qualquer coisa. E ele quer que seja o mundo, neste caso, então vai ser o mundo. Por quê? Então não importa o que a Bíblia diz. O que vale é o que ele diz que a Bíblia diz. Então veja só que coisa interessante. Então, ele diz que as muitas águas são o mundo e que o mundo, as coisas do mundo, elas não podem apagar as bênçãos que eles receberam ali na igreja. Batismo com o Espírito Santo, dons espirituais, a cura e os ministérios. Então, o mundo não pode apagar. Olha, mas tem pessoas que saem da igreja cristã Maranata, não saem? Então, quer dizer, aquelas águas lá apagaram essa atividade que eles tinham aí na igreja Maranata. Mas vejam só, aí ele diz o seguinte, que nem os rios podem afogá-lo. E quando ele fala que os rios não podem afogar o amor, ele diz que são os movimentos evangélicos, ou seja, pode ser qualquer coisa, é o que ele quiser que seja. Ele quer atacar os movimentos evangélicos, pentecostais, aí ele pega um texto de Cantares que não tem nada a ver com movimentos, que nunca quiseram dizer coisa nenhuma disso, e ele vai dizer, então, que essas águas, esses rios que não podem apagar o amor, não podem levar o amor, então são os movimentos, e ele usa termos esdrúxulos, ridículos, né? Da vergonha, acho que foi o pastor Osiel que falou também, a gente tem vergonha até de dizer o que este homem idoso fala no YouTube. Olha só que eu vou ler aqui para vocês aqui, porque é uma coisa vergonhosa. Nós estamos cercados de movimentos, são as igrejas pentecostais, por exemplo, a Assembleia de Deus, né? Nós estamos cercados de movimentos. E as pessoas olham aquilo e veem as pessoas levantando as mãos. Olha que pecado horrível, levantar as mãos, né? E o outro grita para lá e pulou, caiu, meteu o microfone na boca e vai engolir aquilo. Meu Deus do céu. Mas olha, quando você escuta uma pessoa falar uma coisa dessas, para mim, eu não sei quem é que pode dar crédito numa coisa dessa, só mesmo as pessoas que foram formatadas. E vejam que, assim, a noção de amor aqui é totalmente desvinculada da Bíblia. Nós falamos isso na semana passada, não foi, Joaquim? Ué, que amor é esse que não tem nada a ver com o amor lá de Coríntios 13? Porque o amor ágape, o amor de Coríntios 13, se os irmãos me permitirem, eu só pontuo essa questão aqui. O amor ágape, ele é um amor que ele não depende de sentimentos, ele é um amor que ele é fundamentalmente atitude. É como se fosse, por exemplo, a questão do samaritano, é representado pelo samaritano. O samaritano, ele salvou um judeu, eles tinham uma inimizade histórica. O samaritano, ele não tinha nenhum sentimento pelo judeu que foi assaltado. Não havia sentimento envolvido, ele simplesmente foi lá e teve misericórdia. Ele foi lá e ajudou porque era um ser humano que precisava de ajuda. Então, isso é o ágape, isso é você se importar pelos outros, isso é você não olhar os seus próprios interesses, como diz Coríntios 13. Ora, o meu interesse é seguir a minha viagem, o meu interesse é eu realizar os meus negócios que eu estou fazendo, mas eu paro e eu vou socorrer uma pessoa pela qual eu não tenho nenhuma admiração, não tenho nenhum sentimento envolvido, ao contrário, se existisse algum sentimento ali, poderia ser de repulsa. Mas, independentemente do sentimento, o amor ágape, ele é uma atitude em favor de outra pessoa, em favor do próximo.
Então, vejam que o amor ágape, ele é atitude, ele não é sentimentos. E este amor de Cantares, você pode ler aqui o texto de Cantares, eu leio para você, não resta dúvida que esse amor não é o amor ágape. Então, vejam só, vou ler para vocês. Coloque-me como um selo sobre o seu coração, como um selo sobre o seu braço, pois o amor é tão forte como a morte, ou seja, o amor é um sentimento irresistível. Todas as pessoas um dia vão amar, exceto os psicopatas, como eu já falei. Esses não amam mesmo, né? Mas todas as pessoas, seja o amor pela mãe, pelo pai, pelo irmão, pelo marido, pela esposa, é irresistível, vai acontecer com todo mundo, assim como a morte vai acontecer com todo mundo. E ele continua, e ele compara inclusive com o ciúme. E ele diz o seguinte: suas brasas são fogo ardente, são labaredas do Senhor. Então agora ele compara o amor a um fogo que nem as águas podem apagar, nem as muitas águas podem apagar, porque é uma coisa que acontece, você sente, aquilo queima. Não tem como você dizer assim, pare de sentir. Não, eu estou sentindo, me dói no peito, me arde meu coração. Então, isso é sentimento, não é amor ágape aqui, nunca foi amor ágape, é sentimento. As muitas águas não podem apagar. Por quê? Porque o amor, ele é incontrolável, você não controla. Ah, eu vou escolher quem eu vou amar. Não, você pode escolher pelo ágape a quem você vai ajudar. Mas sentir você não tem como, você sente, e é assim. Né? E é assim, você simplesmente sente. Então, por isso, as águas não podem apagar esse amor e nem o rio levar, né? Então, aqui ele continua, olha, nem as muitas águas conseguem apagar o amor. Os rios não conseguem levá-lo na correnteza. Então, vejam, eu estou mostrando aqui para vocês só que esse amor de Cantares, ele é o amor humano. Ele é o amor que está ligado a sentimentos humanos, ele não tem nada a ver com amor ágape. E Gedeuti pega isso, aí coloca o mundo, é a religião, é o movimento. Meu Deus do céu, como pode alguém ficar sentado assistindo Gedeuti destruindo a Bíblia desse jeito, desprezando a palavra de Deus desse jeito, né? Rasgando as páginas da Bíblia, misturando tudo, incluindo coisas, tirando coisas, fazendo o que não é, e as pessoas ficarem inertes. Eu fico assim impressionado, né? E no final diz assim que o amor ele não pode. Olha só, o que diz aqui no finalzinho? Se alguém te oferecesse todas as riquezas da sua casa para adquirir o amor, seria totalmente desprezado. Por quê? Porque, por exemplo, você pode até fazer alguém ficar ali, né? Vamos supor, eu sou Gedeuti, eu pago. Então fica aqui sorrindo para mim, fica aqui concordando comigo. Eu posso pagar e fazer uma pessoa ficar ali rindo para mim, né? Agora, você pode pagar, mas essa pessoa, você não consegue comprar o amor dela, o sentimento dela, né? Tanto é que tem pessoas que estão aí sorrindo para Gedeuti, mas gostariam que ele já tivesse né, passado para o cumprimento do seu sonho, ou não é verdade? Então o que acontece? Aqui o livro de Cantares é um amor. Não é o ágape, é o sentimento que você não pode conter, que você não escolhe, né? Que ele é incontrolável, ele é irresistível, que não passa e ele não pode ser comprado. Então, eu só tenho a lamentar que as pessoas não prestem atenção no que Gedeuti fala e fiquem aceitando esse conjunto de heresias que nada tem a ver com a palavra de Deus. Roseli? O amor ali de Cantares, ali do Cântico dos Cânticos, né? Esse amor, como você já falou, deixou bem claro, é um amor, como eles dizem, caliente, ardente, né? Um amor que arde, é um amor, é uma paixão de um homem por uma mulher e vice-versa. É um casal que se ama loucamente, tanto que esse poema desse casal, desse poema de amor aqui, maravilhoso, lindo e maravilhoso, que Gedeuti vem destruindo, queimando a cada domingo. Esse poema, se não me engano, nós até fizemos um vídeo sobre Cantares, se não me engano, os judeus não podem nem ler esse livro de Cantares se eles são solteiros. Não lembro bem, parece que eles só podem ler depois que eles se casam e depois que eles atingem a idade de 30 anos. Olha só. Porque é um livro, é um poema, né? É um poema erótico, de fato, né? A gente não quer falar nessas palavras, mas é isso, que é um amor humano, que não tem nada a ver do amor de Cristo
pela igreja. Jesus ficou, o ministério dele todinho de Jesus, 3 anos, 3 meses, mais alguns dias, ele passou o ministério todinho dele, ele não ficou falando, Pedro, como eu amo você, André, amo você, João, amo você, Tiago, eu amo você, vocês todos aqui de Nazaré, vocês agora aqui que são da tribo e tal. Não, ele não ficou com palavra aqui, não. O que ele fez? Ele foi lá, quer saber de uma coisa? Eu vou mostrar o que é amor para essas pessoas. Eles não sabem, não entenderam ainda. Eu vou me entregar na cruz por eles. Aí eles vão saber o que é amor. É se entregar, é uma entrega. Esse é o amor ágape, é se entregar. É um amor sacrificial. É um amor que você deixa a sua vida de lado e coloca a vida do outro em primeiro lugar. Olha como é difícil a gente, né? Esse amor de Cristo é uma coisa fabulosa, né? Uma coisa assim, puxa vida, né? Só o Senhor Jesus mesmo para fazer um negócio desse. Mas Gedeuti não, quando ele faz essa comparação, ele chega a vulgarizar esse amor de Cristo. Eu acho assim que ele, sabe, ele vulgariza, ele escracha com esse amor de Cristo, comparando com esse poema que é um amor carnal, é um amor de alma mesmo, é um amor entre um casal ali, que não tem nada a ver com todas essas alegorias que Gedeuti fica empregando, que fica usando, e coloca como se o Cantares de Salomão fosse um livro escatológico. Não é um livro escatológico. A igreja nunca foi profetizada no Antigo Testamento, e muito menos no livro de Cantares de Salomão. Isso é um absurdo, é uma aberração um negócio desse. Não dá para engolir nem um copo d'água com 1 litro de água, não dá, não. Obrigado, Roseli. Joaquim, o que você tem a nos dizer sobre este amor? É lastimável, pastor Saulo. A língua presa dos pastores da seita Maranata, como o irmão Roseli afirma, e nós afirmamos, a seita Maranata. Eu fico, né, em estado de choque, né, ao ver uma bobagem dessa. Você imagina que o Gedeuti foi a lenga-lenga que ele criou e fundou a Maranata. Esse trem era exaustivo nos seminários sobre o tal do Cantar de Salomão. Inclusive, no Facebook, o irmão falou assim, você não entende o que Gedeuti fala, que você está na revelação. Revelação de quem? De quem, gente? De quem? Né? Então, é lastimável, lastimável. A palavra de Deus fala em Filipenses 2,16, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Os pastores da Maranata, diáconos ungidos, estão trabalhando em vão. E as muitas águas não poderiam apagar esse amor. Eu fico assim, vou fazer até uma analogia, né? Gedeuti desejaria que muita coisa fosse apagada na história dele. Inclusive, né, usando vultuosas quantias de dinheiro para apagar, né, a mídia, para apagar os escritos na justiça, da corrupção, da mentira, né, das acusações do Ministério Público, da formação de quadrilha, duplicata simulada, vértice da pirâmide criminosa. Então, muita coisa queria que apagasse, né? O amor não consegue apagar, mas talvez esse vultuoso volume de dinheiro, né, para a mídia, principalmente que o Espírito Santo, os principais jornais do Espírito Santo estão insistentemente dizendo maravilhas sobre Maranata. Inclusive, eu costumo dizer, né, igual o Juca Alves falava, né, ele falava, Juca Chaves, né, falava assim, a mídia fala até verdade, se pagar ela, fala até verdade. Então, é lastimável, né, o silêncio de quem consegue falar, que tem quem boca para falar, desses pastores que têm boca, não cumprir a palavra de Deus, ouvir umas aberrações dessas. Isso é uma aberração. Obrigado, Joaquim. Bom, agora é o que eu falei dele, vamos dizer assim, incentivando o isolamento das pessoas, até mesmo dos seus parentes, e isso para poder
privilegiar a dedicação à igreja de Gedeuti. Então veja que ele usa aqui o último versículo aqui de Cantares, aqui, ó, se alguém oferecesse todas as riquezas da sua casa para adquirir o amor, seria totalmente desprezado. E aí ele usou a versão corrigida que diz que dá todos os bens da casa por esse amor. Então, olha só o que eles fizeram com esse trechinho. Olha o que Gedeuti falou. Meus irmãos, você não pode trocar nada. É parente? São pessoas muito boas, são seus parentes, não troque pela obra. Então, olha só, ele diz, é o seu vizinho, não troque pela obra. São seus amigos, não troque pela obra. E ele continuou, aí agora ele tenta florear. Mas o importante aqui é o destaque, que na verdade, o que ele está querendo dizer? Olha, privilegie a Igreja Maranata sobre seus parentes e sobre seus amigos. E eu acho que isso é, sim, a promoção, né, aí desse sectarismo, desse isolamento, para que as pessoas fiquem imersas exatamente nessas doutrinas absurdas, né, que são aprendidas na IBD, e servindo exclusivamente aos interesses da igreja. É o que eu vejo. O propósito desta mensagem é separar as pessoas, e isso realmente, entrando na cabeça da pessoa, ela começa a achar o seguinte: é mais importante eu ir na EBD do que eu sair com a minha família, com os meus filhos e fazer um passeio no domingo de manhã, né? Então, quer dizer, eu acho que aqui é uma mensagem que ela é uma mensagem que promove destruição, separação de famílias. O que você nos diz, Rose? A seita é assim mesmo, isso é característica de seita, né? A Maranata, Testemunho de Jeová, os Mormons, CCB, e tem muitas outras que enchem a pessoa de ativismo religioso, isolam as pessoas. E outra característica também bem que a gente tem que pontuar aqui é que eles dizem que tudo é do mundo. Você ir para o cinema é mundo, é do mundo. Mesmo que vá para um cinema, um filme ali com seus filhos, ali, isso é do mundo. Ir para o restaurante, em algum lugar, sei lá, um shopping, é do mundo. Viagem, praia, tudo é do mundo. Tem que ter cuidado, tem que consultar, tem que contar lá para o seu pastor, lá, não é nem pastor, né? É o seu concordino, né? Porque, como nós já falamos, né? A Maranata, como você disse, deixou bem claro, ali dentro não tem pastor, né? São os concordinos de Gedeuti, né? Então você tem que ali pedir lá para o seu concordino lá se você pode viajar ou não, porque tudo é do mundo, ali tudo é do mundo, porque a ideia deles é isolar as pessoas, essa é a ideia deles. Quanto mais a pessoa ficar isolada, mais ali dentro ali daquele clube ali, que o Manaim nada mais é do que um clube, né? Você, quando você passa a fazer parte da seita, é como se tivesse ali, fiquei sócio desse lugar, entendeu? Só que você vai pagar caro. Um clube você paga uma mensalidade. A seita você tem que dar 10% do seu salário. E ainda pagar, se não me engano, para ir em cada seminário, Joaquim deve saber melhor do que parece que está R$200, né, Joaquim? Depois você diz aí se é isso mesmo. Parece que eles aumentaram de 150 para R$200 para ir participar do seminário, que às vezes você fica lá assistindo uma live. Eu falo, gente, você tirar as pessoas, famílias, dos seus lares, dos seus afazeres, para ir para um lugar desse, para assistir uma palavra aqui, outra ali, e 2 lives. Dentro do lado de Domingos Martins, agora eles põem uma live lá. Eu falo, gente, que absurdo um negócio desse. Aí estava a live lá, 3 pastores lá, os concordinos lá conversando e tal. Eu falo, gente, que repetido as mesmas coisas que Gedeuti fala. Eles repetem o que Gedeuti dizem. Eu falo, gente, é para isso que você paga R$200 para ir para o seminário. Para você ainda pagar o seu deslocamento, que você tem que pagar um ônibus, pagar. E muitos ainda vão para trabalhar nesse lugar ainda. E ainda pagam para trabalhar, carregando aqueles panelões, servindo o pastor, as irmãs servindo de copeira ali dentro do seminário, nas copas dos pastores, sem receber uma diária, sem receber nada. E muitos ainda são maltratados, ainda levam patada dos concordinos ali dentro. Eu falo, gente, eu acho, é um absurdo um negócio desse. Sabe? É uma coisa que passou da conta mesmo, sabe? E realmente a Maranata, ela tem que, olha, deveria reparar tudo isso, né? Isso sim seria uma operação de maravilhas, né, Joaquim? Se um dia a Maranata reparasse tudo isso, todos esses estragos que ela vem fazendo, quando ela fica isolando as pessoas e fazendo. Olha, eu mesmo,
Quantas vezes eu me isolei da minha família, deixava de ligar para pessoas muito importantes da minha vida, pessoas que me criou tudo, minha tia que me criou tudo. Às vezes a gente não tinha tempo, não tinha condições, era isso, era aquilo, era um monte de atividade, a cabeça a gente só fica naquilo ali. E negócio de instrumento, de louvor, e dava aula para jovem, aquelas coisas, aquela loucura toda. Falo, olha, sai desse lugar, viu? Sai desse lugar, quer preservar seu casamento, quer preservar sua família, deixe esse lugar, sai rápido daí. Obrigado, Roseli. Joaquim, então, o livro de Cantares está realmente dizendo para você trocar sua família, seus amigos, seus parentes pela Igreja Maranata? De novo, né? Os homens da Maranata continuam covardes, né? É porque eles não estão aqui, né? Falando nisso, até agradeci o pastor Zialdo de ter colocado o número dele, né? Na live, né? Que ajuda a gente, né? Eu tenho aqui no meu privado, pastor Saulo, quase 4.000 contatos. E eu sei a desgraça, ó a palavra que eu estou usando, hein? A desgraça que é a doutrina do Judeti, a doutrina do ostracismo. A palavra de Deus fala em Colossenses 2:8. Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Você tem que perguntar, irmão, você que está vendo as lives do Judeti, qual outro livro que diz o que o Judeti está dizendo? Que a Bíblia, mais de 700 anos, Isaías já dizia sobre a virgem que teria um filho, Jesus, conselheiro, príncipe da paz. Judeti esqueceu de tudo. Judeti agarrou no Cantares, o disco está furado. Está furado, ele está sem argumento já. Né? Inclusive, o êxodo continua. E ele, para se manter como o oráculo sagrado, ele exige o ostracismo, a divisão das famílias. O pastor Solo, esse pessoal só não tem noção, de tanta destruição. Gente, nós temos compromisso em não ficar expondo ninguém. Mas eu vou deixar, se alguma autoridade ver esse vídeo, deveria ser revisto o CNPJ religioso da Maranata, a isenção de imposto, os vultuosos valores que eles pagam com mídia, para observar se a seita Maranata se enquadra em alguma religião para ter esse benefício. Qual o trabalho social da Maranata? O que ela tem feito dentro da sociedade, principalmente a sociedade capixaba. Nós temos aqui no Espírito Santo um volume enorme de moradores de rua, de viciado em droga. O que a Maranata, o que a seita Maranata tem feito com esses bilhões que ela tem arrecadado? E além disso, além dos valores arrecadados, os imóveis que ela usa do governo, o que ela tem feito em benefício da sociedade usando esses imóveis do governo? Ela é campeã de uso de imóveis do governo, gente. Obrigado, Joaquim. Agora, olha só, o Gedeuti, ele contou um exemplo que eu acho que todos conhecem, porque nós já sabemos que há um discurso na Maranata, se não declaradamente, se não abertamente, mas velado, muitas vezes, onde eles sugerem que a pessoa deixe de fazer uma faculdade para estar na igreja, deixe de desenvolver, de prosperar profissionalmente para poder se dedicar à igreja, abra mão, inclusive, de prosperar financeiramente para poder estar servindo a igreja. Bom, eu sei disso porque eu iniciei ali a minha jornada na Maranata jovem, quando eu ainda estava buscando a minha colocação profissional. Então, eu tive algumas experiências nesse sentido. Inclusive, uma vez eu fiz um concurso de um banco, e aí eu fui chamado, e quando eu fui chamado para trabalhar, que seria, na época, existia a compensação,
esse trabalho que é feito à noite, de troca de documentos, de papéis, títulos de crédito, então que é feito à noite. E a Roseli lembra disso, inclusive eu fiz esse concurso fora de Brasília, e então eu deixei de assumir um emprego onde eu iria ganhar 3 vezes mais do que eu ganhava, porque eu não queria, então, ficar afastado da igreja durante o período de todas as noites. A Roseli lembra bem disso. Então vejam só o que o Gedeuti contou. O Gedeuti conta uma experiência que tem um Zezinho. Então a mãe do Zezinho era viúva, estava na igreja, procura então o Gedeuti para poder dizer o seguinte: olha, o Zezinho, né, aqui que sustenta a casa, ele tinha um nível tal de classificação lá no trabalho dele e caiu. Então, aí ele estava lá na igreja chorando todas as noites, e aí o Gedeuti então vai fazer jejum, vai orar, porque o que eles vão fazer é orar, né? Então eles vão orar para poder ajudar, e o que aconteceu? Depois ele encontra com essa mulher, ué, cadê o Zezinho? Ah, o Zezinho, eu não te contei, não, o Zezinho agora prosperou, agora ele foi para um nível muito maior do que o que ele estava. Aí o Gedeuti vai dizer o seguinte: ah, então é ele que estava no bar bebendo? Obviamente, irmãos, eu não tenho a menor dúvida de dizer que isso é mentira, né? Aí, só que ele vai dizer o seguinte: ah, então o que acontece? Ele prosperou, agora está lá no bar comemorando, não vem mais para a igreja. E agora, veja o que Gedeuti diz que Deus falou para ele. Olha só que maldade eles fazem para poder insinuar para as pessoas que elas devem abrir mão, muitas vezes, da vida profissional, da prosperidade, da educação, né, muitas vezes de ter um crescimento ali até na academia, para poder servir. Ele diz o seguinte: olha o que Gedeuti diz. Deus falou para ele assim, aí o Senhor disse assim: viu o que é que você foi arrumar? Olha, Deus falando para Gedeuti, olha só, Deus reclamando com Gedeuti, porque vocês sabem, né, meus irmãos, que Gedeuti está acima de Deus, então Deus, coitadinho, né, de Deus, né, tá dizendo: ô Gedeuti, veja só o que você me arrumou, né, eu não tenho poder nenhum para fazer nada, né, então você foi aí resolver o negócio do seu jeito e não deu certo. Meus irmãos, assim, é ridículo, ridículo, ridículo. É o cúmulo de alguma coisa ridícula para poder botar na cabeça das pessoas uma ideia errada. Aí Deus falando com Gedeuti: viu, Gedeuti, o que você foi me arrumar comigo? Viu o que você foi arrumar? Ele estava aqui na igreja, estava todo dia chorando aqui, estava me servindo, arranjou um emprego, melhorou, saiu e abandonou tudo. Então Deus está se queixando para Gedeuti, né? Porque Gedeuti orou, a pessoa prosperou e parou de servir a igreja Maranata. Oh, meus irmãos, é o cúmulo do ridículo. Pelo amor de Deus, como é que uma pessoa escuta um negócio desse? E pior, tem gente que vai acreditar nisso e vai começar pensando o seguinte: eu não posso prosperar, porque se eu prosperar, eu vou abandonar Deus. A ideia que eles colocam na cabeça é isso. Olha, tem gente que fica rico e porque fica rico se afasta de Deus. Irmãos, eles esqueceram o que Paulo falou? O que Paulo falou aos filipenses? O que foi que Paulo falou? Paulo disse assim: eu aprendi a viver, né, contente, satisfeito em toda e qualquer circunstância. E Paulo, ele diz o seguinte, ele diz mais assim, olha só: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Paulo não abandonou Deus porque no momento em que ele estava tendo fartura, e nem abandonou Deus no momento em que ele estava tendo necessidade. Por quê? Meus irmãos, quem está servindo a Jesus, não interessa a posição social que ele esteja, ele está servindo a Jesus. Agora, eles colocam o medo na pessoa. O medo na pessoa, até mesmo de buscar prosperar profissionalmente. Por quê? Ah, vai prosperar, vai para uma faculdade, né? Vai ter contato com pessoas, vão abrir os seus olhos e ele vai parar de ser aqui, então, aquela pessoa que vai ficar sustentando essa igreja aqui com a sua mão de obra, com seu serviço e com seus dízimos. É o que me parece. O que você acha, Roseli? Lembro na época, não sei se ele já era pastor, o Saulo acho que vai lembrar bem dele, que passou num concurso para delegado de polícia civil. Ele chegou a tomar posse, ficou como delegado na época, né? Daí já veio as revelações lá, que aquilo não era emprego de servo da obra. E ele abriu mão, pediu exoneração do cargo dele e bateu a cabeça por aí, né, Saulo? Como ele bateu a cabeça, abriu o escritório de advocacia e tal, até hoje está batendo a cabeça por aí. Falo, gente, eu podia estar aposentado, já recebendo muito bem como delegado da Polícia Civil aqui do DF.
né? E tinha, ele era lá do condomínio, um obreiro, né, só que ele tinha um táxi. E ele falava assim que a hora que mais tinha movimento, que ele ganhava muito, era justamente no final da tarde, né? Das 6, 6h30, até 8 horas, 8h30, 9 horas. Era justamente esse horário que ele tinha muita viagem, pegava muita gente para rodar ali, né? E ele teve que abrir mão, mas eu abri mão porque o senhor revelou, mostrou, não sei o que, lá no grupo, não sei como é, que eu não estava indo para a igreja e havia uma dificuldade, não sei o que lá. Eu falo, gente, e o camarada ficou endividado. Porque ele uma família para sustentar. Ele deixava de o melhor horário. Então, tudo isso, eu falo, quantas pessoas foram prejudicadas por conta dessa seita, por causa de dons espirituais, por causa de quantos casamentos aí forjados. Porque aquele jovem casar com aquela jovem, o Senhor mostrou para que aquela jovem, para casar com o filho lá do diácono, que não sei o quê, que Deus vai arrumar a vida dele se ele casar com a jovem e tal. É um peteco depois. Alguns podem até dar certo, podem. Mas, olha, a grande parte depois desanda tudo, daí sai da igreja, aí sai e um larga o outro e vem dizer que porque saíram da obra. Não, porque o negócio já estava ruim desde que começou, já. Já começou errado, debaixo de revelação, lá de dom, lá, desse negócio todo. Então, olha, essa coisa aí realmente não dá, sabe? A conta não fecha dentro da Maranata, esses dons espirituais, isso aí tudo aí não vai, né? Não tem condições, não. Obrigado, Roseli. E você, Joaquim, o que é que você nos diz sobre este exemplo, essa experiência de Gedeuti? Mas, o Gedeuti, as experiências deles não tem nome, não tem endereço, não tem CPF, não tem local, né? Isso é normal, né? A mentira é imperativa dentro da seita Maranata, é imperativa. Né? Quantas vezes, né? Nós ouvimos cada experiência, coisa horrenda, né? A gente achava que maravilha. Não era nada, né? Não era nada daquilo que se dizia, né? Igual o Gilson lá falando do rapaz que teve a dívida paga, né? Aquilo é contado, um monte de igreja é contado. Aí Gilson trouxe, né? Que o cara estava devendo, não sei o que e tal. Não sei se vocês lembram disso, né? Então eu fico admirado com essa história. É que o Gedeuti, ele tem liberdade para mentir, para profanar o Evangelho de Cristo, para mentir sobre a palavra de Deus, Né? Eu digo isso sem medo. Eu até espero que algum dia eles me mandem processar mais alguns processos e eles me peçam testemunhas para me enrolar algumas cabeças, né? E eu vou lembrar para os pastores da Maranata que a palavra de Deus diz em Tiago 2,13, porque o juízo será sem misericórdia sobre aqueles que não fez misericórdia. Então, aprendam aí, tá? Vocês estão levando a mensagem obscura, a mensagem de ocultista, a mensagem que não vem de Deus, né? Dos judeitigueiros, vocês vão pagar muito caro. Né? Vão pagar muito caro. Inclusive, só lembrar os irmãos aí da Maranata que as doutrinas do judaísmo são tão medonhas, que esse dia eu estava consultando alguns escritos Wicca, né? Wicca, para quem não sabe, são as bruxas da Europa. Tem lá o poder do sangue, tem lá no livro das bruxas da Europa a quinta medida, ou a quinta essência, ou o quinto elemento. Então, vocês cuidado, vocês estão levando para casa doutrina de demônio, e o resultado é terrível. Está na hora de fazer igual a irmã Roseli fala, está na hora de limpar a poeira do pé e sair fora disso, e quem quiser afogar, vocês deixam afogar, gente. Obrigado, Joaquim. Bom, meus irmãos, eu vou ver se dá tempo da gente rapidamente ainda falar de mais alguns tópicos.
é que sobre Cantares eu vou pular, né? Gedeuti são heresias absurdas, até valeria a pena comentar, mas hoje não dá mais tempo. Mas Gedeuti falou que a igreja é do Espírito Santo, ou seja, a igreja não é de Jesus agora a igreja é do Espírito Santo, né? Ele também disse o seguinte, que a igreja do capítulo 8 ela está na eternidade. Então, é aquela mesma camponesa que uma hora, lá no início do capítulo, ela é a igreja fiel, aí no capítulo 5 ela é a igreja infiel, agora ela é a igreja que está na eternidade. E é até bem interessante o que ele coloca, né? Porque ele diz o seguinte, que a vinha, Salomão tinha uma vinha. Então, é no passado. Então, quer dizer, ele está lá na eternidade falando de uma coisa do passado. Mas acontece que o versículo seguinte, que é o versículo 12, né? Então, no capítulo 8, no verso 11, que Salomão tinha uma vinha. No versículo 12, diz então, a mulher diz o seguinte, eu tenho uma vinha. Ora, a noiva é a igreja que está na eternidade, que também é a vinha e que diz que tem uma vinha. Ou seja, né, nesse balaio de gato aí, a igreja que está lá na eternidade tem uma igreja que está aqui, Salomão está no futuro, ela está no presente. Meus irmãos, é uma coisa assim, que é assim, enfim, né, eu até poderia explicar melhor, mas hoje não dá tempo. Aí ele diz o seguinte, aqui os guardas da vinha, né, ele confundiu aqui, ele não leu o texto direito. Esses guardas aqui não são pessoas que estão ali vigiando a vinha, eles são arrendatários. Inclusive, ele vai usar o exemplo lá de uma parábola de Jesus, né, do rei, que ele deixa a vinha, arrenda a vinha, e vai, depois ele volta, aí ele manda os seus servos, aí eles judiam dos servos, aí ele manda o filho. Lembram dessa passagem, né, dessa parábola, está lá em Mateus, se não me engano, Mateus 21. Então, o que acontece? Estes guardas, que é chamado na versão corrigida, eles são arrendatários, e por isso eles estão dando dinheiro para Salomão. Eles estão dando porque é o seguinte, eles estão usando a vinha, eles estão dali colhendo frutos, estão pagando, eles não são vigias. Isso aí, assim, é até o básico, é falta de realmente ler o texto com cuidado, né? Mas, enfim, né, o que está escrito não interessa para Gedeuti. Agora, o que é interessante também é que ele diz o seguinte, olha, no capítulo 8 de Cantares, é o capítulo da prestação de contas. Ele diz assim, ó, aqui é a prestação de contas. Nós estamos lendo o último capítulo. Eles, né, que são os guardas, têm de prestar contas. Olha só, hein? Presta atenção, Joaquim. Os guardas têm que prestar contas. E diz o texto, 1000 peças de prata trazida pelos guardas a Salomão. A igreja fiel, ela tem a responsabilidade. Os guardas, os responsáveis pela igreja fiel, têm que prestar contas daquilo que não é dele, ele está tomando conta. Então vejam só, e a Igreja Maranata não tem que prestar contas, não? Ele está dizendo o seguinte, olha, os guardas, né? Os guardas são os pastores, são aqueles que estão tomando conta. Eles têm que prestar contas. Então, vamos dizer assim, olha, você que é pastor na sua igrejinha local aí, você que é o, né, esse preposto aí, né? Você tem que prestar contas, né? Você tem que prestar contas fisicamente, mandar suas contas para Gedeuti para ele conferir. Você tem que prestar contas. Agora, quando chega em Gedeuti, aí eles, não, mas a gente tem que prestar contas somente a Deus. Olha, se alguém tem que prestar contas somente a Deus, então por que estão prestando contas para Gedeuti? Então, simplesmente você pode pegar aquilo que você iria doar para a Igreja Maranata, utilizar para qualquer outro fim, e ninguém pode dizer, não, se você não é dizimista aqui, você não pode ser instrumentista, você não pode ser obreiro, você não pode ser renunciante. Por quê? Você não tem que prestar contas, não é para Deus? Por que Gedeuti ele não precisa prestar contas para os membros que estão doando, ele tem que prestar contas para Deus, mas o membro tem que prestar contas para Gedeuti. Ele não pode simplesmente prestar contas a Deus. Você imagina se eu sou, então, membro da Igreja Maranata, se eu sou um pastor e paro de entregar o dízimo. Aí Gedeuti diz, olha, eu vou tirar você aí, olha, ele não é dizimista. Eu digo, não, mas eu não tenho que prestar contas para você. Eu tenho que prestar contas somente a Deus. Não é assim que você faz aí? Ele diz que a igreja tem, que os pastores têm que prestar contas, menos ele, menos a Igreja Maranata. E aí, Roseli, o que você diz? Gedeuti tem ou não tem que prestar contas? Sim, eu creio que ele deveria prestar contas, e os adeptos aí da seita deveriam cobrar isso de Gedeuti. Cadê as contas aí, Gedeuti? Cadê? Os concordinhos têm que prestar conta, mas você também. Né? E você só falando aqui, que você falou que ele está dizendo que o capítulo 8, a igreja está na eternidade. É engraçado, né? Você pega o capítulo 8, verso 8, diz assim, né? Temos uma irmãzinha, seus seios ainda não estão crescidos. O que faremos com essa nossa irmã no dia em que for pedida em casamento? Eu falo, que negócio é esse?
A igreja está lá na eternidade, tem uma irmãzinha, a irmãzinha que ficou aqui é a igreja infiel, que está. Mas ela fala: não, temos que proteger, temos que secá-la, temos que colocar um muro sobre ela, temos que. Aí a amada fala assim: eu sou esse muro, eu vou secá-la, os seus seios são as suas torres. Assim me tornei aos olhos dele como alguém que inspira paz. Eu falo, gente, olha, é uma incoerência. Tudo é muito incoerente. Tudo que sai da boca de Gedeuti é muito incoerente, não tem uma coerência. Não, a conta não fecha nem de um lado nem do outro. Dizer que a igreja está na eternidade, que não sei o quê, essas alegorias todas, olha, não tem condições. E eu falo assim, gente, e o que estão fazendo? O que está fazendo esse povo aí dentro? O Joaquim está aí com o número dele aí, sempre exposto aqui no canal, aqui. Procura o Joaquim. Fala que quero fazer uma live com o Joaquim, com o pastor Solo. Vamos fazer uma live junto com esses dois aí, entendeu? Quero botar o papo a quebrar aí, vou dizer o que aconteceu comigo, o que fizeram com a minha família, o que fizeram com a minha esposa, meus filhos foram maltratados ali dentro, minha filha e tal. Por que não vem aqui no canal, não fala essas coisas? Porque a sua história, viu, Concordino, você que está aí dentro, é a história de muitos outros. Você que saiu, eu sou pastor, sim, sou sim. Então, acha como pastor de verdade, abraça esse título seu aí e vem aqui no canal. Vem aqui no canal. Vamos ver se você é pastor mesmo de verdade. Não, eu sou pastor. Então, vamos ver se é pastor de verdade. Não é só um Concordino, não. Se é pastor de verdade, põe o papo para quebrar, como dizem, né? Tem que, sabe, peitar o sistema, porque o sistema é bruto, como diz, é bruto com as mulheres, é bruto com as crianças, é bruto com os jovens, com os obreiros, não deixa ninguém de fora, não. Obrigado, Rose. Joaquim, tem ou não tem que prestar contas? Com certeza. Tem que prestar conta, inclusive, né, dos ônibus, né, envelopados aqui da Grande Vitória, os troncais, né, convidando todo mundo para transbestas e festas, né, que é brincadeira, né? A mídia aqui nos jornais de grande circulação, prestar conta, né? Revista Oeste, as revistas, né? Então é bom prestar conta. E prestar conta também das imóveis que foram adquiridos com dinheiro de dízimo, foram vendidos, por que vendeu, quem ficou com o dinheiro, onde foi aplicado o dinheiro. Prestar conta aqui do Manaim de Jaburuna, né? O anfiteatro de Jaburuna, que foi comprado com dízimo, agora tem uma escola lá, né? Funcionando como uma empresa privada, sabe? Isso é bom, tem que prestar conta, sabe? Então, o Gedeuti, ele falhou como pessoa, ele falhou como líder religioso, e é uma vergonha, né, pastor Sola? Eu vou falar de novo. É uma vergonha essa quantidade de pastores, muitos homens formados, homens com canudo, homens letrados, homens com faculdade, com doutorado, com mestrado, entendeu? Suportar essa loucura, essa carnificina do Gedeuti, suportar esse escárnio que é Gedeuti, escarnecendo do Evangelho de Cristo, escarnecendo do próprio Cristo e subjugando irmãos pobres e necessitados debaixo dos pés dele, e essa turma de pastor fingindo que está tudo bem. Eu vou ser pastor, entendeu? E é assim que vai. Obrigado, Joaquim. Bom, eu vou comentar aqui, se a gente for breve, eu acho que dá ainda para a gente chegar no final. Mas olha só, Gedeuti contou hoje sobre 2 pastores, experiência de 2 pastores. Um é um pastor incompetente, que mandou, então, uma cartinha para ele, dizendo que não tem estrutura espiritual, nem estrutura para apacentar o rebanho, e, além de tudo, eu não tenho condições de desenvolver a dinâmica da igreja no momento. Ou seja, é uma pessoa que está reconhecendo a sua incompetência. Agora, o que eu achei estranho é o seguinte: como que esse pastor, assim incompetente, que o próprio Gedeuti falou que ele não tem condição de reunir a escola bíblica, não tem condição de levantar uma professora, que não tem condição, né, de reunir um grupo de louvor, que não tem condição de nada, como que Deus revelou, então, para esse homem ser um pastor na igreja? Ele era diácono, não era? Ele era obreiro, ele ficou não sei quantos anos de diácono, depois ele ficou não sei quantos anos de ungido, aí depois, quando ele chega a ser pastor, ele reconhece, então, que ele é um incompetente? Mas é bem estranho, né?
Mas olha só, teve o outro aqui, o pastor arrependido. É um pastor que não ligou o satélite, Gedeuti ligou para ele, e depois, então, ele resolveu fazer mais 2 proclamações, ou seja, reuniu as pessoas para poder passar o Trombetas e Festas, e diz o seguinte, que ele conseguiu assim, uma coisa fenomenal, né? Ele reuniu 84 pessoas em 2 vezes, 40 e 40. Olha só, uma coisa, é um fenômeno esse pastor aqui, esse pastor arrependido aqui. E no final, viu, só para a gente fechar aqui, olha só, Gedeuti fez o ranking das 30 melhores igrejas, aquelas que têm 100 participações, mas só citou 9. E depois ele citou os estados que as pessoas não deram participação nenhuma, participação 0, viraram as costas para Gedeuti. Vejam só, olha aqui, ó. Ceará, 3 igrejas não mandaram contribuições, 0 participação, viraram as costas para Gedeuti. Roraima, ele até brincou, é muito longe do Brasil, virou as costas para Gedeuti. E olha só, cerejinha do bolo aqui para todo mundo, aqui, ó. Distrito Federal, aí Gedeuti diz, Distrito Federal, Brasília, né? Tem muitos problemas. Gedeuti, você quer que eu te conte? Eu conto, viu? Você não sabe dar reza 1/3. Como... Mas se quiser, eu posso te dar umas dicas aqui, que a gente está mais pertinho, né? Tem muita coisa que você não sabe, viu, Gedeuti? Você acha que o DF está com problema? Ah, tá. E Paraná também. E aí ele reclamou também das que estão com pouca participação, né? Aqueles que ele disse que 80% está fora, só tem 20% participando. Maranhão, Piauí, Santa Catarina e Bahia. Meus irmãos, o que está sobrando aqui, hein? O que está sobrando aqui? Parece que a turma está debandando. Está dizendo, olha, Gedeuti, um abraço, você aí com essa... E outra, Espírito Santo continua ruim demais, olha só, região do Espírito Santo. Tem igrejas com 80% no meio da rua e 20% dentro da igreja, na EBD. O Espírito Santo estava em 12º lugar, agora subiu para 10º lugar. Nossa, subiu demais, hein? Espírito Santo é o lugar onde a Igreja Maranata tem o maior número de membros, o maior número de igrejas, e está assim, olha só, 20% só assistindo a EBD de Gedeuti. Né? E aí ele diz aqui, agora subiu para 10º lugar, subiu 2 pontinhos, porque deram um aperto aí na área. Poxa, se depois de um aperto continua em 10º lugar, não vejo esperança não. O que você acha, Roseli? Gostei quando você falou que no DF está com problema, como é que é? No DF não tem participação, está com problema. O DF entrou no ranking, aqui ó, tem igrejas do DF que está com 0 participação, 0, não estão participando da EBD, aqui no Distrito Federal. E aí ele está reclamando, ele sabe que tem problemas aqui, só que a gente sabe muito mais do que ele, né? Que bom, né? O pessoal está criando vergonha na cara, o pessoal aqui no Distrito Federal está abrindo os olhos. Porque, olha, realmente, ficar dentro dessa seita, pagando ainda para fazer parte desse negócio, tirar 10% do seu salário, entregar aí. Para o senhor. O senhor, meu filho, eu acho que você tem que ser generoso, sim, mas para quem precisa, não é para uma seita que está aí com um monte de lugares aí, vários imóveis, diz que tem até usina de energia elétrica, tem boi, gado, granja de galinha, tem, sei lá, o Joaquim que sabe até melhor do que eu essas coisas aí, depois você explica melhor. Entregar 10% para eles aí, não, pro senhor, deixa o senhor lá que está cheio de granja já, de energia elétrica, deixa esse senhor aí. Esse senhor aí já juntou, parece que 2 bilhões que ele falou. Ajuda as pessoas que precisam. Ajuda as pessoas. Está cheio de gente que não tem o que comer. Eu saio do meu trabalho, sempre tem ali vendendo pipoca, vendendo não sei o quê. Quando eu pego, ajudo. Eu falo, não, eu quero até ficar sempre com um troco na bolsa. Tem que ajudar o próximo. Não interessa se é de que igreja é. Fazer alguma coisa. Faz alguma coisa por alguém aí. Entendeu? Minhas filhas também sempre se movimentam nesse sentido. Agora, fica aí as pessoas aí entregando, não só 10%, mas entregando sua energia aí dentro, sabe? Entregando o seu tempo que você podia estar com a sua família, viajando, ou vai lá na esquina, lá comer um cachorro-quente com seus filhos ali, vai dar pracinha ali, vai passear, não precisa, não tem dinheiro para ir lá não sei para onde, não precisa ir longe, vai e come um cachorro-quente.
toma um suco de laranja ali na esquina, um picolé com os filhos, aí eles vão adorar. Nossa, tá cheio de pai aí que não tem tempo para os filhos, tem que ir para obra, tem que ir lá, ficar lá atrás da mesinha lá, lendo os papelzinhos ali na frente. É muito prático, muito fácil, né? Precisa concordinho, ficar atrás dessa mesinha aí, e a família tá lá largada aí. Quantas famílias a gente sabe, quantas mulheres de marido viúvo, porque são concordinhos de GDOT, ficam aí atrás da mesinha de madeira aí, achando, estou fazendo a obra de Deus. Na obra começa da sua casa, com os seus filhos, com a sua família, vai lá prestar ali toda assistência material, espiritual, emocional para sua esposa e para os seus filhos. Isso sim fazer a obra de Deus. São viúvas de marido vivo, Rose. Viúvas de marido vivo. Mas nem sei o que eu falei, viúva, mas amém, é isso aí. Mas, Joaquim, o que você tem a nos falar aí sobre o pastor incompetente que foi levantado por Deus, o pastor arrependido e o ranking das piores igrejas da Maranata, que já são quase todos os estados? O pastor incompetente, eu não sei, né? Porque o senhor revela, né? Aí entra, né, essa turma toda, né, inclusive naquele levantamento daqueles 500, né, que depois foi preso o outro foi pego na pornografia, né, que é estranho. Aí você imagina, né, Daniel Moreira, treinar-se, lamarrar-se, eu ajudo você nessa obra. Uai, que negócio é esse? O que deu? Sobre o ranking, pastor Sola. E tem igreja do Espírito Santo que no domingo de manhã dá 12 pessoas. Dá 12 pessoas. Se 20% da igreja, faz a conta. 20% da igreja, né? Dá 2,4, né? Isso mesmo, né? 20%, né? 12, né? 2,4. Não tem 3 pessoas na igreja, o resto sai tudo. Inclusive, eu tenho aqui igrejas, aqui no Espírito Santo, que o pastor fica lá dentro sozinho. Nem a esposa aguenta mais ouvir Judeti, essa balela de dentro da Maranata. Ele sai todo mundo de dentro. E o pastor fica quietinho, porque a Judeti preocupa só com o satélite ligado. Então tá ligado lá. Ele tá bom, mas não tem ninguém lá. Ele tá falando para ninguém. Você entendeu? Ele tá falando para ninguém. Inclusive, eu tenho aí no Distrito Federal irmãs com muita depressão no meu privado. Inclusive, coloquei para falar com nossos advogados aqui. Elas estão usando de socorro. E é por isso que Brasília não vai para frente. Não tem como ir para frente, rapaz. Não proclama o evangelho, proclama a outra doutrina do Judeti, o outro evangelho. Ele vai juntar junto com Joseph Smith e com Allan Kardec. Vai ter o outro evangelho do Judeti, segundo a metodologia da Maranata. Isso é um descalabro. Isso é um descalabro. E a gente precisa aqui parabenizar, né? Ceará, né? Os nordestinos não quer mais, não. O nordestino está pondo para arrebentar. Aqui não. E eu estou falando porque eu atendi um casal do Ceará. Na mesma semana que eu atendi, eles desligaram e agora já passaram para mim e tiraram mais 4. Judeti, isso é um fracasso. Você perdeu a guerra. Com Deus, de Deus não se zomba. Você zombou de Deus. E eu vou lembrar aqui para os pastores da Maranata, pastor Sola, só me permite, né? Olha só, hein? Romanos 2, 31 e 32. Eu vou deixar para os pastores da Maranata, que estão achando que está tudo bem com eles. Nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, as tais coisas, né, que praticam, o primeiro versículo que eu li, não somente as que fazem, mas que consentem o que fazem. Vocês também são dignos de juízo, né? Não somente as que fazem, mas também consentem os que fazem. Então, você, pastor D'Amato, que consente Judeti nessa palhaçada, desculpa, tá, professor Sol, que eu noto aí que eu sou mais solto aqui para falar, né? Essa palhaçada, desse monte de bobagem do Judeti, bobagem, que eu queria muito que um pastor da Maranata, que ganhasse muito na Maranata, tivesse coragem de vir nesse canal e fizesse um debate limpo na palavra com a gente, limpo. Nós íamos mostrar quem era essa seita.
Alguém aí já viu alguma igreja investir tanto na mídia igual a Seita Maranata? Obrigado, Joaquim. Obrigado, Roseli. Sobre o Distrito Federal, o Geodeutipo podia perguntar para o Silvio, né? O Silvio é aqui de Brasília, está lá coladinho dele do Conselho Presbiteral. Né? Por que não pergunta para o Silvio o que está acontecendo aqui em Brasília, que as igrejas não estão participando, né? Mas é isso aí, meus irmãos. Obrigado, Roseli. Obrigado, Joaquim. Que Deus abençoe a todos, você que nos acompanhou até aqui, que Deus abençoe a sua vida. Nós ficamos por aqui, nos encontramos na próxima semana, se Deus quiser. A paz de Jesus e até lá. Tchau, tchau.